Graças a Deus por mais um dia, a nossa semana está quase acabando, uma semana que certamente exigiu bastante de você, uma semana de provas, uma semana de exames, de estudos, né? E aguenta aí que falta pouco, amanhã é o último dia dessa semana. O Senhor te sustentou até aqui, o Senhor continuará te sustentando. Vamos ler então mais uma vez a oração que Jesus nos ensina. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O versículo 12 fala sobre o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Esse texto nos traz duas realidades. Em uma somos muito bons. Somos muito bons em pedirmos perdão a Deus, reconhecendo que Deus nos perdoa. Mas nem sempre somos bons em perdoarmos as outras pessoas. Se nós agredimos alguém, nós queremos que Deus nos perdoe. Mas se alguém nos agride, nem sempre somos bons em perdoar. Eu quero que você entenda o seguinte: nós só damos aquilo que temos. Se você entender que Deus te perdoou, que você ganhou perdão, você também dará perdão. E se você tem dificuldade em perdoar, muitos de nós temos grande dificuldade em perdoar, é porque ainda não entendemos que fomos perdoados. E o nosso perdão, o perdão que Deus nos dá, não é um perdão simples. Não é aquele perdão que diz assim: ah, tá bom, faz de conta que não aconteceu nada. A Bíblia nos diz que somos pecadores e que o nosso pecado nos afasta de Deus. E Deus não olha para a nossa situação e diz assim: tá bom, vou fazer de conta que você não é pecador. Não, Deus não faz isso. Eu e você somos perdoados através de um preço muito alto. Nós falamos do Evangelho e o Evangelho é justamente a notícia do nosso perdão, a boa notícia. E nós fomos perdoados porque a nossa dívida foi paga, não foi esquecida. O salário do pecado, do meu pecado, a consequência do pecado é a morte. Só que eu não morri. Jesus morreu em meu lugar. Jesus paga a minha dívida. Imagine a cena de Jesus perguntando para Deus, perguntando para o Pai: qual é o preço da sua dívida? Então o Pai olha e fala: olha, o preço da dívida desse meu filho, dessa minha filha é a morte. E Jesus fala: então eu morrerei no lugar dele. Eu morrerei no lugar dela. Imagine essa cena. Você é perdoado porque Jesus se entregou no seu lugar e no meu lugar. Essa é a fantástica notícia do Evangelho, da salvação. Agora, o que é esperado de alguém que ganhou um perdão tão fantástico? Alguém que ganhou um presente tão grande? Quem é perdoado deve perdoar. Então é baseado nisso que Jesus nos incentiva, nos ensina a orarmos assim: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas ofensas. Mas perdoa como nós também temos perdoado. E logo após o amém dessa oração, Jesus explica uma única coisa. Ele não explica por que devemos chamar Deus de Pai, não explica por que devemos pedir o reino, não explica por que devemos pedir o pão. Olha a explicação de Jesus, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Eu espero que você consiga perdoar, porque você foi perdoado, porque você foi perdoada. Eu peço a Deus que você consiga distribuir o que você recebeu de Deus. E se por acaso você tem guardado mágoa, rancor, ódio, peça para Deus te dar sabedoria, força, para que você perdoe, para que você deixe de carregar esse peso do ódio, do rancor, da mágoa, para que você distribua o que você ganhou de Deus, perdão. Que o Senhor sonde o seu coração, o meu coração nesse dia, que possamos perdoar, que possamos manter assim nossa família mais unida, nossa casa bem edificada, num ambiente agradável de amor e de perdão. Que Deus ilumine você, abençoe você e te dê capacidade de perdoar. Vamos pedir isso a Deus? Pai querido, eu, os meus irmãos, as minhas irmãs, nós precisamos perdoar sempre. Nós precisamos porque fomos perdoados. Mas isso nem sempre é fácil, porque o nosso coração, cheio de mágoa, cheio de orgulho, de vaidade, de rancor, de ódio, sempre grita dizendo que nós devemos vingar, que nós devemos maltratar, que nós devemos exigir que os outros se arrependam e não nós. Pai, ajude-nos a perdoarmos. Mesmo quando as pessoas errarem e nós entendemos que elas estão erradas, que elas não deveriam fazer o que fizeram, a maldade que fizeram, ajude-nos a perdoarmos. Não porque as pessoas são boas, mas porque nós fomos perdoados de graça. O Senhor pagou um alto preço, mas não exigiu esse alto preço de nós. O Senhor nos perdoou por teu amor. É um amor que vive em nós. Então que possamos imitar o Senhor e perdoar, assim como o Senhor perdoou. Nós pedimos, ó Pai, essa capacitação do Senhor sobre nós, essa capacidade de perdoar. Que o Senhor nos dirija no caminho do perdão. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus te dê força e coragem para que você possa perdoar. Que através da sua vida, a sua família, os seus colegas, a nossa escola, possa encontrar um ambiente de amor e de perdão em todos os lugares. Deus abençoe você. Até amanhã, último dia da semana. Até lá, se Deus quiser.